Parque Estadual de Canudos, a região onde ocorreu um grande conflito bélico entre o exército republicano da Velha República e os seguidores de Antônio Conselheiro. Vamos tentar contar essa história em prosa e verso, em detalhes, mais por um ângulo sociológico do que por um ângulo militar, mesmo porque Canudos é emblemático do ponto de vista social. E é exatamente nesse viés que nós vamos nos situar. A região, chegamos aqui, é uma região de agreste, chove muito pouco, o ar é quente, embora esteja nublado, os galhos, a vegetação é extremamente retorcida, o único animal que a gente identifica aqui são as cabras, e foi exatamente nesse contexto em que Antônio Conselheiro conseguiu reunir no seu arraial, que era um grande povoado, um estilo de vida próprio, e seus seguidores confiavam nele e tinham fé, professavam a fé católica e tinham um conjunto de sociedade muito própria. Há alguns historiadores que colocam Antônio Conselheiro como um precursor de Mao Tse-tung, de Fidel Castro, de Che Guevara, o que é uma visão totalmente errônea no meu ponto de vista, porque Antônio Conselheiro não era um socialista e nem tinha essa intenção. Antônio Conselheiro era um monarquista, era um católico fervoroso e veio para o Agreste fugindo do Ceará e aqui se estabeleceu e ajudou esse povo que não tinha esperança. E esse povo acreditou no seu trabalho e através da crença, da religiosidade, eles montaram um arraial. Nós vamos conhecer em detalhe isso. Canudos é o nome dessa árvore, que é muito rica nessa região. Aqui por onde se passa se encontra essa árvore. Era chamado canudo de piteira. Na época que se fumava muito cachimbo, eles pegavam essa parte da planta, quebrava, aquela por ser por dentro oca, ela servia como uma piteira de cachimbo, daí chamar Canudos de Piteira. E essa área, por ter muitas dessas árvores, é região de Canudos, conhecida então como Canudos, o nome dessa árvore. Estamos na Canudos Velha. Atrás de mim, vocês acabaram de ver o açude seco e o local onde funcionava o arraial do Antônio Conselheiro. Ali, onde vocês viram, nessa reta aqui, ficava Belo Monte. Na época isso não era chamado de Canudos. Canudos era a grande região, mas o povoado onde Antônio Conselheiro e mais 25 mil pessoas habitavam era exatamente ali, naquela posição, que posteriormente a República Velha construiu um açude para apagar a memória da batalha e dos heróicos conselheiristas, né, que faziam aqui um grande povoado e desenvolvia um modelo diferente de tudo que se conhecia na época, na base do escambo. Eles não passavam fome e nem tinham necessidade, porque um plantava, o outro criava cabrito e assim eles trocavam, faziam a modalidade do escambo. Exatamente nessa região que aqui, depois de ter desaparecido a Belo Monte, a Canudos se transferiu para esse povoado que está aqui. Aqui é chamado de Canudos Velho, mas existe hoje a Nova Canudos e nós vamos conhecer os dois povoados. Eu vou chamar aqui agora o Paulo, que é o nosso guia da região, é neto de conselheiristas. Vem cá, Paulo. Dá aqui um depoimento para nós aqui. Ô Paulo, me diz o seguinte,
aqui a Velha Canudos. E esse povoado que foi feito aqui era o resquício do que sobrou da época, né? Das pessoas que conseguiram fugir, né? Você conta para nós o que aconteceu com a sua família aqui, porque você é neto e bisneto de pessoas que lutaram em Canudos. Bem, aqui foi que restou, né? Bem, foram pessoas que moravam na segunda Canudos, né? E vieram para cá por conta que veio do açude, né? Eles vieram para cá por meio de sobrevivência, né? Do açude e tal. E muitos foram embora para a cidade, né? Foram para Euclides da Cunha, São Paulo, né? E sim, alguns deles vieram para cá. E me diz o seguinte, lá na Velha Canudos, quando acabou a guerra, o que restou da população, parece que eram mais ou menos 150, o resto já estava tudo morto, eram 25 mil, sobraram 100 e poucos mil, né? Eles foram todos degolados. E qual foi o destino das crianças? E as crianças foram doadas para familiares no Rio de Janeiro, para São Paulo, né? E assim, crianças que foram para lá e não sabiam até para onde de onde assim sabia a sua originalidade, entendeu? O destino da sua avó, do seu avô e da sua bisavó. Sim, meu bisavô João de Regis, né, que foi um dos verdadeiros guias, né, que ficou contando a história. Ele conta que era criança na época, né, e sua mãe foi presa, né, foi levada presa, né. Então a sua bisavó é que lutou na guerra? Minha bisavó. E o seu avô era criança? Era criança na época. Meu bisavô era criança. Meu bisavô que era criança na época. O seu bisavô morreu há pouco tempo? Morreu. O mais recente, né, que faleceu foi meu bisavô, aos 99 anos, no ano 2002. Né? Bem, atrás de mim tá a igreja, uma das igrejas originais da época, né? Uma das igrejas, que foi destruída pela quarta expedição de Arthur Oscar, né? E à minha direita tem essa outra igreja, né? Que eram duas igrejas na cidade, que foi destruída por morador na guerra, né? E que foi reconstruída por moradores da segunda Canudos. E a igreja foi bombardeada, né? Por acampamento militar que ficou no alto da favela, né? Comandada e chefiada por Arthur Oscar, a segunda igreja, né? A primeira igreja. E as segundas também, que foi totalmente destruída pela quarta expedição, pelo Arthur Oscar. E aqui está a segunda igreja, né? Que foi destruída também pela guerra de Canudos, né? Pelos militares da quarta expedição. E que foi reconstruída por moradores da segunda Canudos, né? E que foi apagada assim pelas águas do açude no ano de 60. Eram pessoas descendentes do Conselheiro, né? Que vieram para cá, vieram para o mesmo local, né? Para tentar reconstruir tudo de novo, né? E sendo assim, eram todos descendentes do Conselheiro, né? Parentes descendentes do Conselheiro. E no morro, naquele morro tá o alto da favela, né? Lá onde ficou a quarta expedição, né? O acampamento militar da quarta expedição, para destruir aqui a igreja, para destruir o Belo Monte, né? Que foi destruída a cidade. Lá ficava o alto da favela, né? Que é originada através de uma planta nativa daqui, né? Uma planta que tem bastantes espinhos. E também que se originou as grandes favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porque os soldados que vieram lutar na quarta expedição, né? Foi daqui que eles levaram o nome da primeira favela, que foi o Morro da Providência, no Rio. Foi originado através da planta da favela daqui, né? Foi dado o nome da primeira favela no Rio de Janeiro, que foi o Morro da Providência. Aqui nós estamos vendo o açude que tomou conta da Velha Canudos, que não era na realidade Canudos, era Belo Monte. E após os combates e a morte de todos os sobreviventes da guerra, que foram degolados, o que sobrou foram 150 pessoas aproximadamente, degolaram e nada ficou. Veio o pessoal para cá e aqui habitou durante muito tempo. Quando, na década de 60, o governo federal resolveu construir o açude, uma forma de apagar a memória de Canudos. Canudos é uma lembrança negativa, tanto no aspecto militar quanto no aspecto político. Nós já tivemos a oportunidade de examinar que quem faz a guerra não são os militares, quem faz a guerra são os políticos. Os militares apenas executam ordens dos políticos. Canudos é um exemplo típico disso. Quem fez a guerra de Canudos não foram os militares, foram os políticos da época.
Então o que sobrou é isso aqui. Há 3 anos atrás nós não conseguimos ver. O arraial era exatamente aqui. Mas com a seca que tem persistido ao longo desses anos, o açude ficou dessa forma. E se persistir a seca, ainda vai ficar mais raso ainda. Mas infelizmente não há aqui nenhum resquício do povoado que aqui existiu na época. Apenas nós temos tudo mais que está aqui deve estar enterrado sobre esse açude que aqui está e essas areias. Isso aqui era para ser um sítio arqueológico e não propriamente um açude. Sobre o alicerce da casa onde morreu o Moreira César, né? Como vocês podem ver aqui é o portal de entrada, né? Portal de entrada e um piso já assim mais arejado, porque já era uma casa de um antigo fazendeiro, né? E era assim uma casa com uma estrutura melhor, com estrutura maior, né? Então, porque as outras casas dos moradores de Canudos eram casas de taipas, não era casa desse tipo. E nela o Moreira César tentou se aproximar da cidade e foi atingido por um dos conselheiristas, né? Ou seja, por um dos seus homens, ou foi o Pajeú ou pelo João Abade, né? Então, o Moreira César era um dos famosos, né? Que achou que os conselheiristas eram pobres coitados, não tinham armamento, e agiu assim pelo impulso, pelo lado da ignorância, e acabou se dando mal, né? Que era o famoso corta-cabeça. Estamos aqui hoje, dossiê História em Monte Santo, um dos locais de peregrinação de Antônio Mendes Maciel, mais conhecido na história de Canudos como Antônio Conselheiro. Ele nasceu no dia 13 de março do ano de 1830, na cidade de Quixeramobim, estado do Ceará. Aos 4 anos de idade fica órfão de mãe. Seu pai se casa um ano depois e aí ele sofre muito com problema familiar. É maltratado pela sua madrasta. Seu pai, com problema alcoólico, dá a ele uma vida sofrida e ele busca refúgio no estudo. Antônio Conselheiro estuda com toda a dificuldade latim, francês, português, se especializou também em conhecimento sobre direito, tendo como profissão advogado dos pobres ou advogado do justo. Antônio Maciel, conhecido como conselheiro, porque ele dava conselho às pessoas através da Bíblia. Ele, por ser uma pessoa muito religiosa, ele dava às pessoas conselho sobre a filosofia cristã. Ele nasceu então no estado do Ceará, porém ficou famoso no estado da Bahia, local que ele percorreu em direção ao sertão, um local muito carente naquela época, problema de seca, havia serviço escravo e ele trouxe muitos seguidores, principalmente descendentes de índios, escravos que fugiam em busca de uma melhor vida e seguiram Antônio Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele foi traído 2 anos após se casar. A sua esposa, chamada Brasilina, traiu ele com um oficial da polícia na época. Ele sai da sua cidade natal em busca de percorrer novos locais. A sua intenção, ele, por ser muito religioso, era de peregrinar e construir 25 igrejas, na qual dessas 25 igrejas, ele chegou a construir 12 e passou reformando outras igrejas por onde percorreu. Antônio Maciel, ele ficou conhecido não só por ser conselheiro, mas também por ter provocado um dos responsáveis pela Guerra de Canudos. Guerra na qual morreu mais de 25 mil pessoas, uma das maiores tragédias de guerra da história do Brasil. A Guerra de Canudos, todos os livros que falam sobre a Guerra de Canudos, eles entram em contradição em determinados pontos.
Acerca da população de Canudos, por exemplo, no livro de Henrique Duque Estrada, A Guerra de Canudos, ele fala que Canudos tinha cerca de 30 mil pessoas. Já no livro Sertões, de Euclides da Cunha, ele diz que no final da guerra foram contados cuidadosamente cerca de 5.200 casas, né, o que daria um total de cerca de 25 mil habitantes. Um número que chega mais à precisão dos números exatos acerca das casas, acerca da população, é exatamente esse número, né? Cerca de 20 mil pessoas que existiam assim, dentro do arraial conselheirista de Canudos. A Guerra de Canudos se fala muito sobre os motivos da guerra, né? E os motivos da guerra de Canudos foram muitos, mas o estopim dela, o que faltava para que ela acontecesse, foi realmente a madeira, né? O estopim da guerra foi a madeira comprada em Juazeiro para vir para a construção da igreja nova, a Igreja do Bom Jesus. Mas os motivos foram vários, os motivos econômicos, políticos e religiosos também. Naquela época, quando o conselheiro ainda peregrinava antes de chegar em Canudos, houve em 1888 a abolição da escravatura, né? Em 89 a proclamação da República. E todos esses eventos acabaram influenciando também na construção de um pensamento, né, de que Canudos fosse assim uma comunidade rebelde. Os coronéis da época, né, ainda tinham seus escravos ainda trabalhando a ser por comida, né? Trabalhavam a troco de comida ou de dormida ali nas suas fazendas. E quando o conselheiro chega em Canudos pregando assim a igualdade, pregando assim a partilha, a solidariedade, né, o amor, a caridade, as pessoas que ficam sabendo sobre esse movimento em Canudos, eles acabam vindo, né, morar no arraial conselheirista. E com isso, o conselheiro conseguiu reunir, né, uma quantidade de pessoas, de adeptos, né, muito grande. Para você ter uma ideia, em apenas 3 anos, de 1893 a 1896, Canudos era considerado praticamente a segunda cidade maior da Bahia, né, com a população com cerca de 20 mil pessoas. O que assombrava, né, o que assustava aí o governo. O governo da República se preocupava em que se criasse em outros lugares, né, comunidades como Canudos, ou seja, comunidades livres do poderio, né, dos senhores, dos barões, né, dos coronéis. E Canudos preocupava muito esse povo, o governo, a República, porque estavam perdendo sua mão de obra. A Igreja Católica estava perdendo também o seu prestígio, porque as pessoas deixavam de ouvir as missas, de ouvir as celebrações para ouvir os sermões, os conselhos, né, do bom conselheiro, né? Era conhecido como o Bom Jesus Conselheiro, por suas prédicas, por sua clareza, né, da forma como ele falava. Então o conselheiro ele conseguiu, né, através da sua ideologia de vida, né, reunir aí uma quantidade de pessoas muito grande para aquela época, né, porque naquela época já existia pessoas que pregnavam pelos sertões, pregando nas praças e tudo mais, mas o conselheiro foi aquele que mais cativou pela sua benevolência, pela sua carisma, pelo seu carisma e tudo mais. Então o conselheiro ele conseguiu reunir essa quantidade de pessoas e assustou realmente assim a República naquela época. Como todo grupo social, Canudos também tinha suas leis, né? E Canudos não se podia entrar bebida, né? Não podia haver em Canudos prostituição, porque o conselheiro ele pregava muito a questão da obediência à palavra, né? Às escrituras sagradas naquela época. Então ele não permitia que entrasse em Canudos bebida alcoólica, ele não permitia que as mulheres se prostituíssem, né? E quando isso acontecia, né, as pessoas eram punidas, né, por tal desobediência. Mesmo com as punições, né, que ele sugeria acerca da desobediência às leis, né, desse grupo social, do grupo conselheirista, as pessoas obedeciam, né, e poucas pessoas eram punidas, né? A punição era ser expulso do arraial e não poder voltar mais, né? As pessoas tinham essa obediência a Antônio Conselheiro, essa devoção, por conta do seu carisma, por conta da sua a certeza naquilo que ele dizia, né? Da sua utopia, do seu sonho,
né, de construir uma comunidade livre da República, né? Ele considerava a República como um anticristo, né? Ele dizia que era o diabo, a República veio para massacrar, veio para derrubar, veio para acabar, para destruir assim a comunidade. Então ele era anti-republicano, né? Ele não gostava de forma alguma da forma como a República, né, instituiu as suas leis. Ele era contra o casamento civil, né, que foi instituído junto com a República. O casamento civil foi instituído pelo governo provisório através do decreto 181. Posteriormente, na Constituição, ficou estabelecido, na Declaração dos Direitos Individuais, que a República só reconhecia o casamento civil, cuja celebração seria gratuita. Por que Antônio Conselheiro se opôs ao casamento civil? Até o início do século XX, o casamento era visto como indissolúvel, embora pudesse ser anulado. Esse casamento era um conceito da Igreja Católica Apostólica Romana, que não adotou o regime do divórcio, na separação. A Igreja Católica sequer reconhecia casamentos civis que fossem realizados antes do casamento religioso, e vedava o acesso ao sacramento da comunhão para quem não casasse no religioso. Ora, o próprio casamento religioso, ele era uma comunhão de laços matrimoniais, e o laço matrimonial para a Igreja Católica é um sacramento, ele é sagrado, então, e não pode ser rompido, ele é indissolúvel. Por isso que a Igreja Católica, até hoje, não aceita o divórcio, porque no divórcio há o rompimento do laço matrimonial, ou seja, do vínculo matrimonial, que para os católicos é sagrado. No antigo regime de separação, fazia-se o desquite. O desquite era aceito pela Igreja Católica porque ele rompia apenas o laço conjugal, mas não o laço matrimonial. Tanto que no desquite as pessoas se separavam, mas não podiam casar de novo, porque o laço matrimonial era mantido. Para romper isso, foram muitos anos de luta e de entendimento jurídico, até que a sociedade pudesse absorver esses novos princípios. Imagine naquela época, em 1889, quando foi proclamada a República, simplesmente os republicanos, que eram positivistas, e como positivistas eles eram materialistas, e por isso que eles queriam a separação da igreja, começaram a impor uma nova ordem à população. E essa ordem foi imposta à força, ou seja, havia quebra de paradigma de uma hora para outra. Imagine você, hoje em dia, nós também sofremos essas quedas de paradigma diariamente, porque o governo republicano sempre quis impor a sua vontade ao povo, nunca sentou para discutir. E naquela época era pior ainda. E com o tabu religioso que havia, com as ideias firmes de Conselheiro, que era uma pessoa ilustrada, falava latim, falava francês, tinha uma cultura religiosa, ele não se conformava com essa situação. Daí o fato dele chamar a República de diabólica, de não concordar com as leis que estavam sendo feitas. Outra quebra de paradigma para a população foi que a República impôs o pagamento de taxas e impostos. Então os soldados chegavam com o fiscal coletor de impostos nas fazendas e tomava o gado, tomava as cabras, tomava tudo quanto era bem de valor e levava sem a menor satisfação àquelas pessoas. E foram exatamente essas pessoas pobres, já miseráveis, sofridas pela seca, que já naquele momento estavam sendo solapadas por esses impostos, que se uniram a Antônio Conselheiro. Vieram para Canudos, na quarta expedição, um total de cerca de 9.500 soldados, né? Vieram cerca de 4.500 soldados durante as duas colunas da quarta expedição, e depois veio mais reforços, né, para poder vir a Canudos para poder derrotar os conselheiristas.
esses comandos eram todos feitos a partir do Marechal Bittencourt, que comandava de Monte Santo, do município de Monte Santo. Estamos em Monte Santo. Aqui foi a base de intendência que promoveu o ataque a Canudos. Essa cidade fica próximo de Canudos, a mais ou menos uns 160 quilômetros de Canudos, talvez um pouco menos. Esse busto aqui é do Marechal Bittencourt, que na época era o ministro da guerra. Canudos, o conflito de Canudos foi tão importante que o próprio ministro da guerra veio aqui, se alojou e daqui comandou as brigadas que fizeram o cerco final a Canudos. Isso para se ter uma ideia de quão era considerado sério a investida militar final sobre Canudos, porque era o objetivo de arrasar completamente, de eliminar aquele povo que era considerado um povo rebelde, revoltoso, fora da ordem republicana que se instalava no país naquele momento. Monte Santo também contribuiu em uma homenagem a Antônio Conselheiro. E essa aqui é a estátua em homenagem a ele. Quer dizer, na realidade é um tributo que se presta aos personagens principais da Guerra de Canudos. Até agora eu não entendi por que o Marechal Bittencourt é considerado um mártir da República, já que ele não participou do conflito, ele não morreu durante o conflito e não foi ferido pelo conflito. Então há um contexto que merece uma pesquisa, um aprofundamento maior, para saber qual foi a importância do Marechal Bittencourt para ele ser considerado um mártir. Bom, o ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, é considerado um mártir da República por um fato específico que ocorreu posteriormente à vinda dele de Canudos, quando Canudos foi vencida e que acabou a guerra. Ele participava em novembro, Canudos caiu em 5 de outubro, ele no início de novembro participou de um evento em homenagem aos veteranos da Guerra de Canudos, dos soldados, dos militares. Essa homenagem foi lá no Arsenal de Guerra do Exército. E estava presente o presidente da República, que era o Prudente de Moraes. Quando então um anspessada, que é um posto entre soldado e sargento, investiu contra ele um soldado com o nome de Marcelino Bispo de Melo. Investiu contra ele com uma garrucha, só que a garrucha não disparou. E nesse momento, então, o general Carlos Machado Bittencourt, que era o ministro da Guerra, investe contra o anspessada e toma-lhe a garrucha. Só que o anspessada puxou um punhal e desferiu vários golpes no ministro Carlos Machado Bittencourt, vindo a falecer posteriormente em razão desses ferimentos. Carlos Machado Bittencourt, por ser ministro da Guerra, ele foi ao local do combate, ficou instalado em Monte Santo, onde ali ele estabeleceu um apoio para as tropas que a 40 ou 60 quilômetros dali tinham um embate direto com os conselheiristas. Ele, posteriormente, por esse fato, ele, quando chegou lá, a guerra estava difícil de ganhar contra os conselheiristas. Por isso que ele, ministro da Guerra, foi ao local. Quando ele chegou lá, ele verificou que o grande problema que havia na campanha era uma ineficiência no abastecimento. Então ele chegou lá e reordenou isso tudo. Racionalizou o uso dos equipamentos, dos alimentos, enfim. E com isso, ele praticamente criou a intendência. Tanto que, anos depois, no governo Getúlio Vargas, na década de 40, ele foi agraciado como patrono da Intendência do Exército. Quer dizer, a Intendência do Exército se criou exatamente inspirado
naquele tipo de trabalho que o ministro da Guerra na época, que é o caso Machado Bittencourt, fez lá naquela campanha de Canudos. Ao fundo, nós estamos vendo a matadeira. A matadeira é uma peça de artilharia que cumpriu a sua missão em Canudos. Acredito que de 20 a 30 peças dessa foram colocadas em pontos estratégicos em torno de Canudos no cerco final, na 4ª operação. A matadeira é a peça de artilharia que bombardeou constantemente Canudos até enfraquecê-la e levá-la à rendição total. E era considerada uma arma de potencial ofensivo que vulnerou a defesa de Canudos. Depois do término do conflito de Guerra de Canudos, né, no dia 5 de outubro, né, a Guerra de Canudos termina, né, as pessoas, muitos corpos ficam espalhados pelo arraial, né, por vários pontos do local onde aconteceu o conflito, no espaço ali onde aconteceu os hospitais de sangue, onde eram as trincheiras conselheiristas, né, onde eram acampamentos militares, ficaram muitos corpos espalhados por ali. Né, e no final do conflito, os cães, né, disputavam ali os corpos com os urubus. Era algo assim horrível. Né. E depois do término dessa guerra, no início do século XX, as pessoas, aqueles que conseguiram fugir antes do cerco de 23 de setembro de 1897, eles retornaram para Canudos no início do século XX, né, cerca de 1903 a 1909, eles retornam para o Arraial Conselheirista, já em ruínas, ou seja, só existiam os escombros, né, e nesses escombros eles têm uma visão de um novo sonho, ou seja, de construir ali uma segunda Canudos. E minha bisavó, ela já nasce nessa segunda Canudos. O irmão dela, o Manelzão, né, afilhado de Antônio Conselheiro, ele consegue fugir, né, com seus familiares. Né, ele tinha cerca de 5 a 6 anos de idade, foge com seu pai, né, e sua mãe e retorna para Canudos novamente aí, no início do século XX. Minha bisavó, ela nasce no Arraial, já na segunda Canudos, nessa época, né, e Getúlio Vargas, em cerca de 1930, né, ele vem a Canudos junto com a comissão e promete a Canudos um açude, uma barragem, uma represa. Né. Ele pergunta a um dos moradores locais, um dos líderes da comunidade, que foi o senhor Isaías Canari, né, acerca do que poderia fazer por Canudos. Ele diz: olha, pode-se construir aí uma barragem para a gente, né, para poder abastecer aqui a comunidade. Só que ele não imaginava que ia se construir ali uma grande represa, né, onde a Canudos, o seu sonho, seria novamente assim inundado, acabado. E novamente, né, a República, né, o governo, ele destrói aí o sonho de muitos canudenses, de muitas pessoas que ali tinham se nutrido ali um sentimento, né, um carinho por aquela comunidade. E aí o projeto que foi prometido foi aprovado em 1940. Em 1951 dá início a essas obras. E em 68 essas obras são conclusas, né? Terminam-se as obras. E no final de 68, Canudos é totalmente aí submergida pelas águas do açude Vaza Barris. E novamente o governo ele destrói o sonho, né, que se construíra lá atrás. E tem um texto muito interessante no livro de Edivaldo Boaventura, O Parque Estadual de Canudos. É um texto bem interessante, que ele diz o seguinte: houve pelo visto 3 Canudos. A primeira foi destruída, a segunda submergida e a terceira ergueu-se das águas. A primeira, a Canudos de Antônio Conselheiro, o Arraial do Belo Monte, foi totalmente destroçada pela guerra. Dos seus alicerces, refez-se a segunda. É a Canudos
ressuscitada, que perdurou até ser inundada. A primeira foi consumida pelo fogo, a segunda, sepultada pela água. Tentou-se com a represa o que a destruição não conseguira antes. Pondera o historiador Moneu Neto. Quem sabe, sob as águas, a chaga se fechasse para sempre e Canudos não passasse do frio registro da história. É isso que o governo queria fazer com Canudos. Tentar, com as águas da represa, fechar aquela chaga, aquela ferida que ele tinha deixado com o conflito guerra de Canudos, com aquele massacre feito com o povo de Canudos. Foi um genocídio. E a República ainda deve muito ainda essa comunidade, esse povo canudense, porque aqui ainda existem ainda remanescentes, existem descendentes de conselheiristas, pessoas que ainda sofrem até hoje as marcas, né? As marcas que esse conflito deixou. As pessoas ainda sentem ainda a dor, né? De ter perdido ali um sonho, né? Os filhos de conselheiristas ainda moram aqui, netos de conselheiristas, né? Bisnetos de conselheiristas, e nós temos, infelizmente, assim, a tristeza de dizer que Canudos ainda passa por situações difíceis por conta do assistencialismo governamental que é dado, né, de forma errônea. E Canudos não se rendeu, né, e nunca se renderá, porque temos um sonho de construir assim uma comunidade livre da República, livre das intervenções do governo, livre assim da opressão, né? E é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando assim um pouco sobre a minha terra, sobre a minha história, sobre a minha Canudos. Muito obrigado. Eu, Abel, estou aqui com o técnico Antônio, que vai dar para a gente algumas informações aqui desse instituto, que é muito importante para a preservação da nossa história. Antônio, o que você pode mostrar aqui para a gente em relação à sua área, o que é feito aqui no Instituto, qual é a sua função, o que foi encontrado para manter a nossa história viva? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. É bem verdade. As coisas importantes aqui de Canudos é a gente encontrar o material lá, né, na área do parque e trazer para aqui para o laboratório de arqueologia para a gente fazer análise do material, né? Inclusive, igual essa peça aqui, que é uma louça, né? Muito antiga, né? Que ela é da década de 50, né, do século XIX, né, que peças encontradas lá na área do parque, né, que nós trazemos para aqui para fazer a catalogação desse material. Essa peça aqui, você era mais antiga do que a ida de Antônio a Canudos? Com certeza, porque ela é da década de 50 do século XIX, né, que a guerra que até tem há 100 e poucos anos, e ela já tem 200 e tantos anos. Ou seja, então demonstra que antes de Antônio Conselheiro construir ali seu belo monte, já existia ali um povoado. Com certeza, já existia gente por aquelas áreas lá, né? Além dessa peça aqui, qual outra peça que você pode mostrar para a gente que você acha interessante aqui mostrar? Aqui nós temos a cerâmica, né, que antecede a guerra, né, que é da época da guerra, que são a cerâmica, né, que você está vendo aqui, foi encontrada lá na área do parque. Né? Isso aqui são a cerâmica que a gente parte das casas. Com certeza. Lá tinha mais de 5.200 casas. Com certeza. De todas essas casas que tinha, qual é a porcentagem assim de que foi pesquisado, do que se foi encontrado? Qual esse número corresponde a quanto, a quê? Vocês refere-se ao tanto de materiais, não é isso? Sim. A gente tem por volta de 5.259 peças encontradas na área do parque até hoje, né? Exato momento. E tem muito a ser ainda para se catalogar. E esse trabalho de vocês é um trabalho contínuo? Como que funciona esse trabalho? É um trabalho contínuo, né? Um trabalho sempre que é levado à área do parque. A gente tem sempre que andar no parque na semana 2, 3 vezes, né? Para fazer a remoção desses materiais, para trazer aqui para o laboratório, para a gente fazer a análise dele. E até sempre se encontra nessas suas caminhadas, nessas suas pesquisas? Encontramos muitos materiais lá. O que foi mais assim de interessante que você já encontrou lá até hoje?
Rapaz, é muitas coisas, né? Estilhaço de granada, balas, pente, muitas coisas importantes. Eu estou observando aqui na mesa uma pedra que parece um artesanato. É um artesanato essa pedra? Rapaz, essa pedra é o seguinte. Pode mostrar pra gente? Ela é um tipo de artesanato, né? Que ela foi encontrada desse jeito. Eu encontrei ela que deixou dessa forma, né? Foi se deretando e ela ficou... Como que é a natureza divina, né? A criação divina. Olha só que linda. Era toda colada a própria... A própria natureza que fez com que ela ficasse dessa forma, né? Essa chama muita atenção. Com certeza. Muitas pessoas que vêm visitar aqui o laboratório chamam muita atenção essa pedra, né? Que tem gente que pensa que é montagem, mas não é montagem. Pode pegar até você mesmo ver que não é montagem. Pessoal, é bem interessante, parece uma montagem, mas aqui pode observar que é a própria natureza. Ok, Antônia. Além dessa pedra aqui, você pode falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho? Esse aqui é o tipo de trabalho que a gente faz no campo, né? A gente fotografa para poder fazer a remoção dos materiais para poder trazer para cá. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente faz no campo. E aqui, essas gravuras aqui não são na área do parque. Isso aqui é na área da toca das araras azul, que é a ararinha azul de Lear. Aqui, além de Canudos, a guerra que também é famosa, que é famosa pela arara azul. Aqui é o habitat dela. Com certeza, é o habitat da ararinha azul. Aqui foi um estudo feito naquela região. Foi. Aqui foi umas fotografias que a nossa arqueóloga tirou, né, que é a professora Cleonice, que tirou lá na área da toca, que é uma área muito bonita de se ver. Você é morador daqui de Canudos? Sou morador de Canudos. Você, como morador de Canudos, tendo a oportunidade de trabalhar nessa parte histórica da sua cidade, da sua comunidade, qual o seu sentimento como morador daqui da região? Ave Maria, é um orgulho muito grande, né? Porque uma pessoa daqui de Canudos, né, tendo o prazer de trabalhar na área de arqueologia, né, e principalmente com a professora Cleonice, que é uma mulher muito conceituada e respeitada, né, na região, para mim é um orgulho muito grande. Qual é a sensação de quando você encontra uma peça dessa? Ave Maria, a sensação é imensa. Né? Só encontrar uma peça, a gente trazer para o laboratório e saber que é da década de 50, do século XIX, né, é uma emoção muito grande para mim. Achou um ouro? Um ouro história, da nossa história? Ave Maria, mais ou menos. Pelo valor histórico, uma sensação muito gratificante. Muito gratificante, uma sensação muito boa, muito emocionante. Se você pudesse deixar um recado, mandar um recado para essa nova juventude aí que está surgindo com a área da tecnologia, mas que muitos deixam de preservar a nossa história, o que você poderia mandar de recado para esse jovem que está nos assistindo aqui agora? Que preserve a nossa natureza, né? Que não degrade a nossa natureza, porque nós só temos a perder. Vamos preservá-la, porque essa história de Canudos ela não pode morrer. A história de Canudos não pode morrer. Não é só a história de Canudos, é a nossa história. O povo sem história está um povo condenado a ser manipulado o tempo todo. Vamos valorizar a nossa história. Vamos preservar o que é nosso. Antônio, muito obrigado pela sua palavra. Fico grato pela sua colaboração com o nosso programa do C História. E espero poder retornar aqui novamente e ter mais história para ouvir de vocês aqui. Muito obrigado. E deixa só você a palavra. Eu agradeço muito, né, a vocês. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter vocês aqui fazendo essa reportagem. Antônio Conselheiro, também conhecido como a Pedra de Queixeramobim. Por que a Pedra de Queixeramobim? Queixeramobim foi a cidade onde ele nasceu, no dia 13 de março do ano de 1830. Ele se destacou lá por ser uma pessoa de fala mansa e uma pessoa de bom coração. Ele percorreu o Nordeste brasileiro, o sertão nordestino, principalmente baiano, pregando o cristianismo e libertando as pessoas do cárcere, principalmente político, da República, na qual ele dizia ser o diabo, o anticristo. Antônio Conselheiro foi alto, magro, cabeludo,
uma pessoa muito mística, para não dizer muito polêmico, uma pessoa que ficará marcado na história de Canudos, a história do Brasil e a história da nossa humanidade. Antônio Maciel Vicente, conhecido como Antônio Conselheiro.